porque todo mundo sabia o desfecho, todo mundo sabia que isso iria acontecer. Claro que o impeachment, para ele ser confirmado, sacramentado, ele precisa do apoio ou da confirmação do associado. O mesmo associado que elegeu Augusto Melo, agora caberá a ele referendar esse impeachment, e sim esse afastamento definitivo do Augusto Melo, ou reconduzi-lo ao cargo, ou salvá-lo desse impeachment para que ele retome as suas condições como presidente. O grande problema disso tudo é que o Augusto está envolvido em uma série de questões. Primeiro, foi indiciado pela Polícia Civil na semana passada e pode, inclusive, dependendo do que o judiciário entender, acatando essa denúncia da Polícia Civil, porque a polícia ela não julga, ela só investiga e oferece ao judiciário os seus indícios. E ela entendeu que o presidente do Corinthians, na oportunidade, deveria ser indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, por conta dos episódios aí da condução do patrocinador da Vai de Bet no início da gestão. Por conta de tudo isso, houve esse indiciamento. Então, isso não favorece a imagem do Augusto. Além de outras denúncias, além de outros protocolos, pedidos de impeachment recentes, além das contas reprovadas em 2024, além de uma suspeita, ou pelo menos uma acusação de gestão temerária por tudo que vem fazendo no clube com acúmulo de dívidas, mas também o Augusto, evidentemente, se defende dizendo que nunca o clube arrecadou tanto, e é verdade, a receita do Corinthians também aumentou, ele conseguiu alguns patrocinadores importantes, ele montou um time competitivo. O Augusto tem alguns méritos. O grande problema é quando isso envolve alguns crimes. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas se isso acontecer e já há um indiciamento, existem outras denúncias, realmente não faz muito sentido. Só que a gente vai ter que aguardar, não dá pra gente julgar antes da coisa acontecer. Agora, tudo isso não favorece a imagem do Augusto, que desde sempre sofreu perseguição, ele rompe com uma barreira dos 16 anos do Grupo Renovação e Transparência, então era óbvio que ele iria enfrentar uma oposição muito forte, um conselho que nem sempre está a seu favor, muito pelo contrário, um conselho que muitas vezes dormiu em outras oportunidades, em questões que a gente possa levantar aqui, né, de muitas irregularidades, de muitas gestões temerárias, mas que nunca se voltou contra e nunca realizou um processo de impeachment. Agora, nesse momento, também não colabora, também não favorece o fato de ter muita coisa contra o Augusto Melo. Ele vai ter a chance de se defender, mas vai precisar, se ele for inocente, reconstruir uma imagem que já me parece arranhada. Antes da votação do impeachment, na noite dessa segunda-feira, o Augusto, ainda se valendo como presidente do clube, usou o espaço como presidente, como dono do cargo, para realizar um pronunciamento. E todos imaginavam que ele estava ali renunciando ao cargo. Mas, na verdade, o Augusto, até por conhecer o conselho, depois de já ter tentado habeas corpus do indiciamento da Polícia Civil, e ele não conseguiu, ter tentado, junto à sua defesa, o cancelamento, o adiamento, o impedimento da votação do impeachment, também não conseguiu. Então o Augusto foi tendo uma sequência de derrotas políticas, jurídicas, em todas as esferas. O que lhe coube? Assumir a derrota, porque ele sabia que a votação do impeachment seria, talvez não nesses números, mas seria numa maioria para a destituição do seu cargo. Então ele, usando às vezes de presidente, usando a máquina, o cargo à sua disposição, porque depois dessa votação, ele não estaria mais no poder, ele não estaria mais falando como presidente do clube. Então coube a ele falar como presidente antes da votação. E ele reuniu os jornalistas e emitiu um pronunciamento que muito pareceu uma renúncia. Porque ele dizia o tempo inteiro: saio do Corinthians com a cabeça erguida, saio do Corinthians deixando tanto dinheiro nos cofres, saio do Corinthians deixando 7 meses de salários em dia. Todos imaginavam que era uma renúncia, até que houve uma pergunta no final: peraí, presidente, isso é uma renúncia? Porque, embora não mude muito, né, ele está saindo realmente, ele foi destituído, a renúncia antes da votação, ela mudaria o aspecto jurídico da coisa. Mudaria completamente o aspecto jurídico da coisa. E aí foi questionado: peraí, isso é uma renúncia? E ele disse: não é uma renúncia. Depois ele se posicionou na rede social dizendo que, gente, não é uma renúncia, vou lutar pelo Corinthians até o fim, sou corintiano, vou tentar de outros meios provar minha inocência, tudo mais. Então ele não está abrindo mão do seu cargo, não abriu mão do cargo em nenhum momento. Porque se ele renuncia, ele não perde os seus poderes políticos, ele não se torna inelegível. Agora, se ele for impeachmentado, aí realmente ele vai ter essa dificuldade, ele vai ter muito tempo aí para poder, digamos assim, reconstruir, mais tempo ainda para reconstruir a sua imagem. Então a renúncia salva um pouco os poderes políticos do Augusto, se é que faria alguma diferença. Mas essa renúncia não aconteceu. Todo mundo confirmou ali que não foi uma renúncia. Se ele renunciar, ele ainda pode renunciar, tá? Por exemplo, se o sócio
decidir pelo impeachment, por exemplo. O que acontece? O sócio decidindo pelo impeachment. Por que se reconduzir ele ao cargo? Se o sócio não concordar com essa votação do conselho, ele volta à presidência e termina o mandato. Acabou. Agora, se o sócio entender, ele realmente tem que ser impeachmentado, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, que é quem assume interinamente, ele fica até a realização de uma nova eleição. Agora, se ele renuncia nesse meio tempo, o Stabile termina o mandato até o fim de 2026. Se ele não renuncia, aí tem uma nova eleição, o Stabile fica presidente até a realização desse novo pleito e aí o novo presidente assume depois. Então a renúncia muda um pouquinho o andamento das coisas. Ela ainda pode acontecer, mas ela não aconteceu na noite dessa segunda-feira, embora tenha aparecido. O presidente se comunicou mal, como tem sido praxe, né? Ele a todo instante pareceu que ia renunciar e no final não foi uma renúncia. Ele simplesmente decidiu sair assumindo a derrota, sabendo que a votação seria contrária aos seus interesses e ele, inclusive, vai embora do Parque São Jorge antes da realização do pleito. Muito diferente dos outros momentos, né, em que isso aconteceu, com protestos, com confrontos, com um ambiente hostil no entorno do Parque São Jorge, com as organizadas defendendo o presidente. Muito diferente disso. Foi uma votação absolutamente tranquila. Não tinha movimentação no entorno. Todo mundo que passava por ali via com extrema serenidade, algo até protocolar, porque todo mundo sabia o desfecho, todo mundo sabia que isso iria acontecer. Então as organizadas largaram a mão do Augusto, ele ficou sem nenhuma defesa. Ele sofreu muito em várias circunstâncias, né, como eu disse, política, jurídica, e teve que aceitar a derrota. Foi para casa e não é mais presidente do clube, pelo menos nesse momento. O sócio ainda pode salvá-lo. Por enquanto, Osmar Stabile, primeiro vice, assume, com o segundo vice sendo o seu vice agora, o Armando Mendonça, e os dois concederão uma entrevista coletiva nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, acho que no Teatro do Parque São Jorge, para explicar quais são os próximos passos.